Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Irmãs e irmãos, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, quarta-feira, dia 3 de março. O tempo passa rápido, né? Nós já estamos dentro da segunda semana da Quaresma e pedimos a Deus a sua luz, a sua bênção, né? Para que nós possamos sempre ouvir a palavra dele, meditá-la, que nós possamos vivenciá-la, vivê-la bem no dia a dia de nossa vida. Vamos ouvir então aí com muita atenção o Santo Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou para ela: Que queres? E ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu para ela: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa palavra que nós acabamos de ouvir, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 17 a 28, é um evangelho muito profundo e traz para nós várias reflexões, né? Se nós pudéssemos ter um tempo maior aqui para meditarmos, né? Cada trecho dessa passagem, então nós poderíamos ficar aqui um bom tempo, aprofundando, meditando a palavra do Senhor, né? Que nos fortalece, que nos enche de alegria. Aqui nós deparamos, meus irmãos e irmãs, uma primeira situação e realidade de Jesus com os discípulos. Jesus que falou para os discípulos e os discípulos escutaram o que Jesus falou, né? Então Jesus aqui falou de tudo o que iria acontecer com ele em Jerusalém, dizendo que ele ia ser perseguido, né? Que ele ia ser flagelado, que ele ia ser morto, pregado na cruz,
que iria ser sepultado e que ele iria ressuscitar dos mortos. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, essa passagem está bastante ligada à passagem do domingo, do domingo, onde Jesus foi para a montanha para rezar com os discípulos. Onde no final daquele encontro, né, maravilhoso de Jesus e os discípulos com o Pai, né, onde Jesus se transfigurou, foi glorificado, se revelou, né, quem ele era. E então o Pai falou, né? Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Então essa mensagem de Jesus para os discípulos, escutai o que Jesus, o meu filho, tem para dizer. E Jesus disse isso. Nós acabamos de repetir o que o Evangelho havia dito. Mas será que os discípulos entenderam tudo que Jesus falou? Então nós sabemos que eles foram compreender, aceitar tudo isso no momento em que tudo estava acontecendo e também posteriormente ao que tudo aconteceu. Né? E aqui então, meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante que cada um de nós sempre possa ter um ouvido atento ao que Jesus nos fala e que nós possamos, com a bênção, com a graça dele, acreditar no que ele fala. E que nós possamos também dar um passo a mais, realizar o que ele pede para nós. E aqui nós vamos também deparar uma outra situação muito interessante e importante para nós, que leva a gente a meditar, a refletir. Aqui nós encontramos a mãe de Zebedeu, que tinha 2 filhos discípulos de Jesus. E a mãe de Zebedeu, que a mulher, né, a esposa de Zebedeu, né, que são os pais de João Evangelista e de seu irmão Tiago. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer um pedido para Jesus, né? Pede para Jesus. Ao olharmos, parece uma coisa muito boa. A mãe pede para os filhos: ó meu Jesus, que esses 2 filhos meus que estão te seguindo, um esteja à tua direita, outro à tua esquerda. Então Jesus, ele começa a dialogar, a conversar, a ajudar aquela mãe e os discípulos a compreenderem um pouco mais o que ele realmente quer de nós, né? A partir até mesmo desse pedido dessa mãe, né? A mãe que vai pedir para que um filho esteja à direita, outro esteja à esquerda de Jesus. E Jesus vai fazer uma pergunta: mas será que os 2 podem beber do cálice que eu vou beber, né? Ou seja, será que eles vão enfrentar a vida, os desafios da missão, como eu vou enfrentar? E eles mesmos responderam: claro, Senhor, claro que nós vamos. Pode confiar em nós vamos estar com o Senhor, né? E Jesus até fala, né? Acho que é bonito Jesus falar para, olha, vocês realmente vão ser fiéis, vocês vão realmente beber do meu cálice. Mas quanto a esse aspecto de ficar à minha direita ou ficar à esquerda, isso não compete a mim, isso compete ao Pai, né? Então, na verdade, amadas irmãs e amados irmãos, isso não é o mais importante, estar à direita ou à esquerda de Jesus. Isso não é o mais importante. O que Jesus quer dizer para nós, o que é importante é seguir os seus ensinamentos. O que é importante é viver como irmãos. O que é importante é viver amando a Deus. O que é importante é amar os irmãos. Isso que é importante. Por quê? Essa preocupação de estar em primeiro lugar, né? De estar em lugar de destaque e de querer sempre estar à frente dos outros. Então, isso Jesus falou. Essas preocupações não devem estar no coração de vocês, de jeito nenhum. Porque aqui Jesus falou, né, que os representantes das nações, os chefes das nações, então, eles realizam as atividades deles com poder, né? E muitos deles oprimem até o povo por causa do poder que eles têm, né? São lideranças que acham que podem fazer o que eles querem, o que dá na cabeça deles.
e por isso mesmo acabam realizando barbaridades, né? Olha a história da humanidade, olha a história de muitas nações, né? Tanta dor provocada por muitas das lideranças que estavam à frente do povo, né? Então, o que Jesus fala, olha, entre nós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, né? E servir com alegria, está fazendo bem para as pessoas, né? Está fazendo a vontade de Deus, é isso que importa. E se você assim fizer, né? Procurar fazer a vontade de Deus no dia a dia, você vai alcançar o grande prêmio que é a salvação. Estar com Deus, é isso que importa, estar com Deus, né? E viver bem a vida, tá bom? Então vamos pedir a Deus nessa quarta-feira da Quaresma, a sua luz, a sua bênção, e que nós possamos realmente ouvir sempre a Jesus e viver na prática do amor junto aos nossos irmãos e irmãs. E hoje é quarta-feira, né? Logo mais, às 20 horas, não se esqueça da nossa novena perpétua, em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E lembre-se sempre, né, que você é um missionário de Jesus. Então você também deve compartilhar o link da meditação que estamos fazendo agora, o link da novena, o link que estamos realizando do retiro quaresmal, dos encontros da família em torno da quaresma e da campanha da fraternidade, das nossas celebrações eucarísticas, sempre nos domingos às 9h30, né? Compartilhe, seja esse missionário que espalha a boa nova para as outras pessoas. Deus conta com você. E nós também, né? Contamos com a sua participação, com a sua colaboração. E assim a gente vai fazendo a palavra de Deus se espalhar mais por todos os cantos, né? Não esqueça também de sempre quando você for ouvir essas mensagens, dê um sinal do positivo, o seu like, né? Assim o nosso canal vai assim sendo espalhado para mais pessoas. Não esqueça de fazer a sua inscrição, de incentivar as pessoas a se inscrever no canal, para sempre receberem aí as nossas notificações, né? E assim a gente vai caminhando e crescendo na evangelização, com essa vontade grande de fazer a vontade de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção para você, para a sua saúde, para a sua família, e que assim, fortalecidos, todos nós possamos vencer as dificuldades da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.